Glória a Deus, eu cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está alegre nesta noite, amém? Estamos alegres nesta noite, irmãos, porque já sentimos a presença do nosso Deus aqui nesse lugar. O Senhor tem se revelado nesta noite, irmãos, através das saudações, dos louvores a qual já foram trazidos nesta noite. Isso, queridos irmãos, aleluia, comprova para nós que o Senhor está aqui nesta noite. E eu creio que da forma que você chegou, você não vai voltar, porque se você veio buscar a sua bênção, se você veio nesta noite para adorar, você está no lugar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses, a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 9, trazer aqui uma rápida palavra aos nossos corações. Creio que Deus tem algo a revelar, aleluia, nesta noite para mim e a tua vida, amém? Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós vemos diante desta passagem que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossenses, que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, aleluia, ele se manifestou, ele veio ao mundo através da plenitude de Deus. Nós vamos ver diante da palavra do Senhor, nosso Deus, que Jesus, o nosso Salvador, ele veio a esta terra na forma mais simples e humilde que nós podemos contemplar. Quando Jesus veio a esta terra, todos nós sabemos a história do Senhor, que ele veio quando a sua mãe, aleluia, estava para dar à luz, não achou lugar diante dos hotéis naqueles dias, e foi ela diante, aleluia, queridos irmãos, da estalagem, aonde, aleluia, ela veio dar à luz ao Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele foi colocado entre os animais em uma manjedoura, e diz a palavra do Senhor, queridos irmãos, que o tempo está passando, e com 12 anos de idade, igreja, aleluia, Maria e José vão levar Jesus diante do templo para apresentá-lo, aleluia, e ali Jesus é apresentado diante do templo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando eles estão retornando para casa, Maria percebe que Jesus não estava, aleluia, no meio das pessoas que estavam voltando com eles. Ela volta a procurar Jesus, mas a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, que quando ela chega diante do templo, ela encontra Jesus que estava agora no meio dos doutores. Jesus estava apenas com 12 anos de idade. Jesus estava sendo interrogado e interrogando os doutores da lei. Sabe o que é que eu entendo com isso, igreja do Senhor? A Bíblia diz, queridos irmãos, aleluia, que Jesus estava sendo interrogado e interrogando os doutores da lei, aleluia. Só que eu vejo diante da palavra do Senhor, que a palavra vai dizer que o menino, ele tinha muita sabedoria, e era bem verdade que para alguém estar diante dos doutores da lei, tinha que ter sabedoria dos céus, e Jesus estava diante dos doutores da lei. A Bíblia diz que Jesus estava crescendo em graça e estatura e conhecimento diante de Deus e diante dos homens, aleluia. Deixa eu dizer algo para a igreja nesta noite: você pode estar escondido, mas você está crescendo diante de Deus. Como assim, irmão Patrício? Às vezes vemos pessoas que dizem: eu tenho desejo de ser um pregador da palavra do Senhor, eu tenho desejo de louvar ao nome do Senhor, mas não vemos essa pessoa louvando, mas não vemos essa pessoa pregando. Você pode até estar aí em seu lugar escondido, mas se você estiver buscando ao Senhor, você está crescendo diante de Deus. E como é, irmão, que eu vou crescer diante do Senhor? Eu vou explicar para você como é que você vai crescer diante de Deus. Deixa eu dizer algo para você nesta noite, aleluia.
você vai crescer diante de Deus quando você crescer diante dos homens. Como assim? Você só cresce diante de Deus quando você crescer diante dos homens aqui nesta terra. E como é que eu vou crescer? Ouça bem, você de porta fechada lá na sua casa, orando, você está crescendo diante de Deus. Você consagrando a sua vida, você lendo, jejuando, buscando a Deus, você está crescendo diante do Senhor. Você fazendo a obra de Deus, sendo obediente diante dos caminhos do Senhor, você está crescendo diante do Senhor. Vai chegar ao momento em que Deus vai, aleluia, queridos irmãos, te colocar, mas aleluia, diante, aleluia, te concedendo a oportunidade, mas para isso é preciso nós estarmos fazendo a vontade do Senhor nosso Deus. Quando você está orando, quando você está lendo, jejuando, Deus está te preparando para a obra. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, como é, irmão Patrício, que eu vou, aleluia, ser apresentado diante, aleluia, desta sociedade como um pregador, como um levita da casa do Senhor? Para isso é preciso buscar a presença do Senhor, pastor. Como disse-te, aleluia, Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, desperta o dom de Deus que há em ti. E como é que eu vou despertar o dom de Deus? É orando, é falando com o Senhor, é jejuando, é consagrando a vida, pedindo a Deus para Ele revelar o dom de Deus que há dentro de ti. Aí quando Deus se revelar a ti, Ele vai te levantar como um pregador, como aleluia, como levita diante desta sociedade. Aí você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer para com tua vida. Você vai contemplar o sobrenatural de Deus que Ele vai fazer, aleluia, para com a tua vida. Mas é preciso te despertar para que Deus possa te levantar no meio da sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Você está escondido, mas está crescendo diante de Deus. Deixa eu dizer algo para ti. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, para nós, que naqueles dias o rei Saul, ele estava aparecendo diante da guerra. Nós vimos que Eliabe estava, aleluia, aparecendo diante da guerra. Samá, o seu irmão, estava apresentando, aleluia, estava sendo apresentado diante da guerra. E Elidadab, aleluia, ele também estava sendo apresentado diante da guerra. Esses estavam sendo, aleluia, apresentados diante da guerra. Deus está dizendo, Saul estava na guerra, Eliabe estava na guerra, Samá estava na guerra e Abinadab estava na guerra. Mas tinha um que estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, que Deus está dizendo que eu estou só preparando. Tem alguém dizendo que eu não prego a palavra, eu não louvo, mas Deus está dizendo para ti nesta noite, eu estou só te preparando. Continua me buscando, continua buscando pela madrugada, continua buscando na oração, no jejum, na consagração, que no momento certo, na hora exata, Deus vai te preparar e vai te apresentar diante desta sociedade. Todos eles estavam sendo apresentados diante da guerra, mas Davi estava lá no campo sendo preparado. Davi estava aqui em mão, escondido, sendo preparado para ser apresentado diante da sociedade. Diz a palavra do Senhor, aleluia, queridos irmãos, que Saul, Abinadab e Samá estavam sendo apresentados. Mas chegou o momento em que Deus apresentou a Davi à sociedade. E quando Deus apresentou a Davi à sociedade, nós vimos o agir e o mover, e a glória de Deus que foi revelada sobre a vida de Davi. Vai chegar o momento em que Deus vai te levantar e vai te apresentar diante dessa sociedade. Mas para isso é preciso que você esteja pronto e preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus apareceu com 12 anos de idade, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que ele ficou 18 anos sem aparecer, mas Jesus estava crescendo na graça, no conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Com 30 anos de idade, ele vai aparecer novamente para iniciar o seu ministério aqui nesta terra.
Aleluia. Passou-se todos esses tempos. Aleluia. E com 30 anos de idade, Deus o levantou e o apresentou a esta sociedade, a esta humanidade como salvador da humanidade. Ele apresentou à sociedade a salvação. E hoje a igreja do Senhor está apresentando a salvação para aqueles que querem morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Quem escondeu Jesus? Foi Deus. E ele estava escondido, mas estava crescendo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem nos concedido a oportunidade, meus irmãos, e devemos fazer a vontade do Senhor, porque os dias estão se cumprindo e Jesus está voltando para arrebatar a igreja do Senhor. Possamos, então, igreja do Senhor, que possamos fazer a obra do Senhor, mesmo tendo obstáculo, mesmo tendo dificuldade, mas a palavra do Senhor tem que ser anunciada. Amém? Fica aí essa palavra aos vossos corações e que Deus continue nos abençoando e derramando das suas bênçãos para com as nossas vidas. Amém.